Os pais, sem dúvida, são figuras importantíssimas na construção de um ser. E quando nos referimos a pais, podemos também estar falando da ausência deles, o que já direcionaria uma questão a ser pensada, a ser refletida. O que eu quero dizer é que a figura, para além de quem seja e se é presente ou não, causa grande influência no desenvolvimento de uma pessoa. E através disso, pelas atitudes presentes ou pela ausência. Então, a ausência também dos cuidados que se desejaria ter, muitos traumas podem ficar presos, muitos traumas podem ser implantados. E muita gente pensa, por que meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, né? E claro, cabe a nossa reflexão e é isso que vamos entender. O nosso tema aqui é para entendermos os pais que traumatizam os filhos. Alguns com pura intenção, alguns indiretamente, alguns conscientes, alguns inconscientes, mas isso acontece. E entender esta camada, né, estes pais, é uma forma também de nos entendermos a nossa própria história. Por isso que é tão importante visitarmos esta camada da sua vida, a camada que te antecede, a camada daqueles que já eram nascidos e adultos quando você se formou. E é isso que vamos fazer hoje. Para isso, nós vamos para esses tópicos aqui, que vão nos ajudar nesse aprofundamento. Primeiro, o processo dos traumas intergeracionais. Depois, pouca consciência, muita projeção. E por último, não há um modo perfeito, mas há um saudável. Esses serão os nossos pontos de reflexão. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente só quero te convidar para se inscrever no canal e curtir o vídeo, é a forma que você melhor nos apoia. E dizer que aqui na descrição tem os links, tanto para as minhas redes sociais, tanto para você conhecer os meus livros. Bom, a relação dos pais com os filhos vai muito além do convívio. Há muitas questões inconscientes, bem subjetivas, que podem estar sendo transferidas e transbordadas de uma geração a outra. Por isso, nós vamos falar primeiro aqui sobre o processo dos traumas intergeracionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que os seus pais, e é sempre bom a gente destacar isso, também são filhos de alguém, de seus avós, claro. Então, nós também temos ali pessoas que se tornaram adultas, mas que também foram crianças, também vivenciaram a experiência de crescer sobre os pais deles. E estendendo, os pais deles um dia foram crianças e seus bisavós foram pais dessas crianças. Quer dizer, nós temos ali o ciclo de vida de todas essas gerações e aquilo que foi feito, foi vivenciado por uma geração, por uma fase, pode facilmente ser transmitido e transbordado para a fase da frente. Por quê? Aquilo fica em mim, vira meu modo de funcionamento, eu cresço, eu tenho filhos e eu projeto dos meus filhos aquilo que eu vivi. Até porque aquilo foi vivido no seu símbolo da sua infância. Quando você encontra uma outra infância, não é a sua, é do seu filho, mas essa similaridade, infância e infância, faz com que seja fácil que você projete ali tudo que tem armazenado em você sobre construção de infância, criação de infância. E assim vai jogado à frente. Não só na infância, mas ao longo da vida, os costumes. Então, os traumas intergeracionais são aqueles que vão passando mesmo de geração a geração, com adaptabilidade, com a influência daquela geração específica, mas que vai andando. Então pode ser que você, olhando o histórico, vá descobrindo que esse pai fez isso, aquela mãe. E quando você vai ver, bom, chegou aqui em algum nível, em alguma instância, né? E pode ser também que algumas coisas começaram logo na sua geração, na geração anterior, mas fato é, há sim uma transferência entre pais para filhos, inconsciente, subjetiva, também das feridas. Seria ótimo e dependeria de muita consciência que eu sofri alguma coisa, faça a minha autoconsciência, faça a minha terapia, entenda a minha vida e coloque o meu filho sobre uma construção que eu ofereço aquilo de melhor. Claro que eu também vou errar, também não vou ser perfeito, mas que eu tiro ele, protejo ele das minhas projeções, daquilo que não precisa servir a ele, não precisa chegar a ele. Mas isso demanda de muita autoconsciência. E a gente sabe, o envolvimento com a psicologia é um envolvimento moderno, recente, contemporâneo, é uma profissão que não é muito antiga, é um estudo que não tem séculos e séculos. Então, a gente vai voltando, a gente tem menos interação com terapia, menos interação com a subjetividade humana. Então, claro que vamos entendendo e encontrando comportamentos mais primitivos, muitos que ainda são, infelizmente, normalizados.
Então, além dos traumas intergeracionais, ainda temos os traumas e registros sociais, né? Que, seguindo Jung, a gente chamaria de inconsciente coletivo, algo que todos partilham, né? E o consciente coletivo estaria mais numa esfera universal. Mas sim, temos um certo inconsciente ali que partilha sobre o mundo que estamos, a época que estamos, os costumes que temos, enfim. Então essas coisas vão caminhando, influenciando, mesmo sem querer, ainda que sem má intenção, as crianças, a você. Vamos um pouco mais em frente. Como eu estava dizendo, é a consciência que impede que a projeção aconteça. Quer dizer, a gente sempre pode projetar em algum nível. O que é projetar? Como um projetor de filme, de parede, de cinema. Aquilo que eu tenho em mim sendo colocado sobre o outro, exibido, projetado, construído sobre o outro. Quer dizer, não é o outro que está a minha ferida, não é esse filho que representa a minha ferida, mas eu coloco sobre ele os meus símbolos, né, os meus significados. Ele em si não é isso, mas eu coloco. Então, o que me fizeram é muito tendencioso que eu coloque à frente, que eu faça também pelas minhas próprias angústias, pelas minhas próprias decepções ou até compensações, né? Tive pais que me trataram muito mal, eu mega mimo meu filho, quer dizer, também é um tipo de projeção. Mas em algum grau nós repercutimos à frente quando não temos muita consciência do que vivemos, do que sentimos e do que nos fizemos de modo profundo. Todo mundo sabe contar a sua história, mas não necessariamente sabe como essa história influencia o seu interior. Então essa consciência é importante, por isso o nosso tópico é pouca consciência e muita projeção, porque aí que está o negócio. Esses pais feridos por histórias das infâncias deles ou pelos crescimentos deles, ao não lidarem com isso com consciência, que exige coragem, né? Exige energia, exige disponibilidade, a depender exige até recurso financeiro, porque pode ser uma terapia, pode ser ter tempo para isso, né? Uma pessoa que trabalha e está sempre cansada não vai conseguir fazer isso, ou vai conseguir pouco, né? Então, infelizmente, muitas vezes a saúde mental é colocada como um luxo quando nós estamos em um país ou numa sociedade tão pobre ou tão primitiva a ponto de que essa saúde fica para depois, fica em outra instância, tem outras prioridades na frente. Mas fato é, essa inconsciência traz projeção. Claro que muita gente tem sensibilidade para se auto-perceber em alguns tons. Não precisa ser uma análise completa, mas se percebe e consegue filtrar um pouco melhor essa projeção, que ela seja menos intensa ou que ela seja mais controlada. Mas também muita gente não. Realmente está inundada por suas angústias, por sua história, pelas dificuldades do dia a dia e coloca essa projeção à frente. Então, os comportamentos mais injustos de pais, né, quer dizer, formas de tratar exageradas, punições exageradas, cobranças exageradas, estão falando sobre aquilo que esses pais ou sofreram, né, ou tem medo de que você sofra, ou tem medo de revivenciar aqueles sentimentos através de você e fazem uma certa contenção, uma tentativa de conter os próprios sintomas através dos filhos. Ou seja, eu vejo ali uma extensão de mim, os meus filhos, então eles de certa forma simbolicamente me representam inconscientemente. Eu não quero ver sobre eles aquilo que me aconteceu, para o bom e para o mal. Quer dizer, pode ser até às vezes pais recalcados sobre os filhos, invejosos sobre o filho, né? Então acaba até sendo um ataque, pode acontecer. É muito complexo e todas as possibilidades são possíveis de fato. Mas para a gente entender em primeiro grau que mal resolvido em mim, pouco consciente em mim, eu projeto. Projeto como inveja, projeto com medo, projeto como tentando reparar, projeto com tentando evitar que ele sofra isso também, projeto. E claro que toda projeção fala de mim, não sobre esse outro. E essa criança acaba sofrendo uma interferência desnecessária. Então, pensando como isso se alinha e como isso melhora, coloquei aqui, não há um modo perfeito, mas há um saudável. E mesmo saudável, ele é flexível, né? E de um entendimento subjetivo, social, cultural. Mas o que eu quero dizer é que se nós vamos colocando muito sobre o que não dá, o que não pode, o que machuca, às vezes fica assim, então, qual que é a forma perfeita de educar, né? Como seria o modo perfeito de educar meus filhos? Quer dizer, uma geração de pais que bateram nos filhos e criaram filhos ótimos, mas aí tem uma outra que também bateu, mas criaram filhos péssimos. Quer dizer,
Onde que isso é possível, onde que não é, onde que bater deu certo, bater não... Enfim, quero dizer, tem choques culturais, né, pela história, mas a questão é maior que isso, né, ou que esses pontos. A questão é, não tem modo perfeito. Nós sempre transferiremos e sempre sofreremos transferências de todos ao nosso redor. Em hierarquia cronológica dos nossos pais, dos nossos antepassados ou dos nossos descendentes, ou subsequentes, né, dos seus filhos, ascendentes, né, melhor dizendo. E então essas projeções estão sempre sendo trocadas, ou seja, eu tenho meu processo de vida, né, de falhar, de errar, de também sentir algumas coisas difíceis, então não há modo perfeito, mas o modo saudável é aquilo onde todos estão o mais conscientes possíveis de si mesmos. Esse é um processo contínuo e quanto mais ali a criança está ali jovem, né, começando a vida, essa consciência nem está formada, né, totalmente. Então, se esses personagens estão mais cientes de suas histórias, do que pertence a eles e não deve ser depositado no outro, a gente vai entendendo melhor que, ao educar meu filho, isso vaza menos a ele, isso chega menos lá, né? Então, se os pais estão muito feridos, muito reativos, muito invadidos pelas histórias que sofreram, fica fácil, né, jogar isso sobre aqueles seres mais vulneráveis, onde tem pouca resistência de rejeitar o que está sendo colocado, né? Tem pouca resistência ou forma ou recurso para impedir essa projeção, né? E aí acaba sendo um alívio, uma extroversão, um escapamento, né? Depositar nessa geração à frente, nos seus filhos, o que sente. O modo saudável é ter mais consciência disso. Eu não sei o que é meu exatamente, eu não sei o que aconteceu, mas pelo menos se apodere e falar, essa é minha história, né? E essa criança tem uma outra história, ela cria uma nova história, que obviamente tem interferência do elo familiar, mas ainda assim é outra história, né? Se os pais pudessem ter essa consciência de que ali é uma outra história, já daria mais independência e menos projeção, e as coisas fluiriam melhor, né? E para aqueles que já sofreram grandes projeções, começam a ter que contar a sua própria história de novo e para si mesmo. Quer dizer, essa é a minha história. E a minha história também sofreu essa influência, mas também tem partes muito individuais, conceituais, que eu criei e eu desenvolvi com tudo isso, inclusive a de ser crítica ao que me projetaram. Isso também te forma característica e te forma uma certa forma de curar isso, de se proteger disso. Sou crítico a isso, isso me pertence. Me colocaram, mas eu sou crítico, me colocaram, mas eu não aceito. Ou certas coisas sim, certas coisas não, né? Dar até a este material um olhar individual, único, singular, que seja seu. E sempre que nós estamos experimentando a singularidade de nós mesmos, nós estamos triunfando num caminho que a gente chama de individuação, que no final das contas é o caminho onde aquilo que me importa, que é os meus desejos, está sendo realizado. Claro, lidando com as sombras, lidando com os medos, mas está em rumo de realização. Então, nos concentrarmos que sim, as histórias são diferentes e esta me pertence, me dá um início de liberdade de pensar, agir e até lidar com esse material de forma única e singular. Bom, pessoal, nunca é fácil pensar sobre tudo isso, porque se estamos falando de conteúdos tão subjetivos e inconscientes, a gente não sabe muito bem onde começa um, onde acaba, onde vai, onde não vai. Mas a gente consegue ter dimensões e quando isso ganha verbalização, ganha ação, a gente fala, opa, isso não é meu, isso não é daqui, a gente consegue visualizar mais fácil. Mas sempre é importante perceber que nós não vamos controlar, ainda mais como crianças, aquilo que nós recebemos, né? Mas na nossa construção adiante, a gente começa com o nosso poder de crítica, conseguir filtrar o que eu quero dar mais potência e o que eu quero despotencializar. O que eu quero valorizar da minha história e o que eu quero desvalorizar. Ótimo, e você faz o seu equilíbrio. Não é só um botão, obviamente, mas é possível através de reflexão e autoconhecimento. Muito obrigado por confiar em mim, mas essa reflexão te convido de novo e, por favor, a se inscrever no canal e curtir o vídeo, nos apoia muito. E deixar o convite para você comentar a sua história, seu comentário, sua opinião sobre o que estamos conversando, é sempre muito útil. De restante, eu só desejo, como sempre, que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo.